Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Bruxa de Salem e hoje eu venho contar para vocês mais um relato. Esse relato que me contou é uma seguidora nova. Ela hoje mora em Londres. O nome dela é Lorraine. A história que ela tem a contar é uma história bem diferente, ligada ao mundo sobrenatural. A Lorraine ela foi uma moça que ela sempre morou em Londres, porque ela sempre achou aquele lugar maravilhoso, mágico, pela neblina que lá existe, né? Londres é uma cidade que muita gente gosta. Eu também acho bonito. E ela era jovenzinha, ela conheceu o namoradinho dela. Os dois começaram a namorar, começaram a se curtir e tal. De repente ela engravidou e os dois noivaram e foram morar junto, né? Só porque ele era assim muito inconsequente, uma pessoa assim muito desorientada, né? Muito irresponsável. Em época de faculdade, as pessoas têm que ter responsabilidade, porque senão a vida não anda, né? E ele fazia faculdade, ela também. Só que ela engravidou e aí a coisa complicou. Mas, mesmo assim, os dois resolveram morar junto devido às dificuldades que ele estava passando, porque ele não sabia ter muita organização na vida dele. O nome dele era Arthur. E ela foi morar com ele porque ela gostava muito dele. Mesmo ele sendo desorganizado, mesmo ele sendo a pessoa que ele era, ela foi. Ela foi viver com ele, né? Tentar a vida do lado dele, até porque os dois iam ter um filho. Tudo bem, os dois alugaram um apartamentinho e lá eles foram viver. Só que o destino foi cruel com eles. Quando o menino deles tinha 3 anos, ela perdeu o menino por uma pneumonia. E ela perdeu o filhote dela. E dali pra frente a vida dela ah, acabou. Ela nunca mais conseguiu ver a vida de uma forma diferente. E aquele apartamento, ele já não era mais o canto do céu. Ele era um canto de pesadelo, porque tudo que ela olhava lembrava o filho dela. Ela tentou fazer de tudo para salvar ele, mas não teve como. Ele teve essa pneumonia, né? E devido ao frio muito intenso que é de Londres, ela não conseguiu salvar a vida dele. Mas ela não foi motivo para se separar do marido, né? E os dois se uniram mais ainda nessa época, apesar de estarem passando por momentos tenebrosos no casamento. E, e lá também estava ficando um pesadelo para ele. Ele não estava mais aguentando viver naquele apartamento, porque cada canto lembrava um menino. Então os dois sentaram, tiveram uma conversa franca e resolveram alugar uma casa, um apartamento em outro lugar. Vamos se mudar, porque senão a gente vai acabar pirando aqui. Eu não consigo mais viver aqui dentro. Então os dois procuraram. Encontraram uma casa antiga, uma casa assim bem antiga, sabe? Mas ela tinha um pátio lindo, ela tinha um jardim lindo, ela era toda cercada, bem segura, mas era uma casa assim bem antiga, sabe? De uma década bem passada. Mas parecia um cantinho do céu a casa, a quem olhasse ela de fora. Mas as aparências enganam. Nem tudo é canto do céu. Mas os dois, contentinhos, foram e alugaram aquela casinha. Era uma casinha perfeita para eles. Ela não era muito grande. Dava para ela colocar o escritório dela lá, porque ela trabalhava como corretora, né? E ele saía todos os dias e ia trabalhar. E quando os dois foram para casa, no primeiro dia que eles chegaram com a mudança, com as coisas, ela estava tirando umas caixas de dentro do carro e ela viu uma senhora no portão. O portão ele ficava um pouco distante assim da casa, sabe? Ele não ficava assim bem na frente da casa, pelo devido pátio que ela tinha, né? Ela tinha um pátiozinho grande. Então ela pegou e lá ela foi. Foi e disse para ele atender a senhorinha que estava chamando, porque ela estava com as caixas na mão. Ela não tinha como atender a senhora. Aí ele olhou ele, que senhora que tá falando? Aquela senhora que tá lá no portão. Aí ele assim, não tem ninguém no portão. Claro que tem, olha lá, aquela senhorinha tá lá no portão, ela deve ser nossa nova vizinha. Vai lá dar boas-vindas pra ela, por favor, Arthur. Aí ele assim, meu amor, não tem ninguém no portão. Aí ela olhou assim, ah, ela tava lá agora? Que estranho. Como que ela não tá lá? Eu acabei de ver ela. Não tem ninguém lá, querida. Ah, então vai ver que ela foi embora. Esquisito, né? Tudo bem. Ela entrou pra dentro de casa, largou a caixa e os dois começaram a guardar algumas coisas. Quando ela foi deitar, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, ela viu alguém batendo na porta.
mas batendo assim muito forte, sabe? Batia na porta assim forte demais. E aquela batida pá, 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 pá. Eu, meu Deus, quem é que tá batendo na minha porta essa hora, 3 horas da manhã? Coisa estranha. Eu só cheguei aqui hoje, já tá ó, cheio de loucura. Será que é a velhinha? Será que ela precisa de ajuda? Acordou o esposo dela e pediu pra ele ir lá com ela ver o que que era, né? Porque ela não ia lá sozinha ver. Aí ela chegou lá, abriu a porta, não tinha ninguém. Ela, que estranho, coisa esquisita. Como? Você ouviu? Olhando pro seu esposo, né? Você viu que tinha alguém batendo na porta? Ele disse, vi tinha alguém batendo na porta. Aí ela assim, que estranho, eu vim aqui e não tem ninguém. Você tá aqui comigo, eu não tô louca, né? Ele, não, tu não estás louca. Isso assim, alguém bateu na porta. Mas vamos deitar, meu amor, vamos. Amanhã a gente tem que trabalhar cedo. Vamos deixar essas coisas assim pra outra hora. E assim eles foram vivendo. Só que naquela casa sempre tinha alguma coisa. Ela se sentia observada, ela se sentia que alguém sempre batia na janela, sempre tinha alguém na janela olhando ela, sempre aparecia aquela mulher no portão, ou então aparecia na rua, no pátio, e quando ela ia olhar, a mulher não estava. E ela achava muito estranho, porque era uma senhora de meia idade, sabe? Com cabelo branco, uma roupa assim meio de época. Ela achava estranho. Mas tudo bem, fazer o quê? De repente tinha alguma vizinha, né? E tava querendo conversar, sei lá. Tava precisando de atenção. Ou pode ser alguma pessoa também meia louca, né? Que morava ali na área. Ela pensava assim. Mas um belo dia ela estava deitada e ela ouviu um grito de criança, mas um choro, choro, choro fortíssimo. E vinha de baixo, do andar de baixo. Ela levantou e saiu correndo porque ela pensou que era alguma criança na rua. Perdida, sei lá, né? Com aquela chuva. Aí ela olha, não tinha ninguém. Nada. Nem uma alma. E nem uma criança na cozinha. Ela assim, meu Deus, eu tô ficando louca. Será que eu tô sendo perturbada e vou ter que voltar no meu psiquiatra? Aí ela volta, sobe as escadas devagar. Assim, pensando que ela tá começando a ficar pirada mesmo. Sabe, devido à perda do filho dela. Quando ela chega no quarto, o marido dela tá em pé. Parado, estaqueado, olhando para a janela. Aí ela olha pra ele, o que tá acontecendo, Arthur? Por que tu estás assim? Tu não estás deitado na cama? Tu estás vendo o que eu tô vendo? Ela assim, o quê? Olha essa criança que tá aqui na janela me olhando. Ela, que criança? Olha. Tem uma criança aqui na janela, tu não estás vendo ela aqui no quarto? Ela, não, não tô vendo ninguém. Aí eles pegaram, se deitaram, Aí eles pararam, se deitaram, cobriram a cabeça e com muito medo, né? Eles pegaram e continuaram a dormir, tentaram dormir pelo menos. E ficaram apavorados diante daquilo. No outro dia, quando ela acorda, ela fica em casa. E aí aquela pessoa batendo no vidro, pá, 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 bem forte no vidro. E ele tinha ido trabalhar. Quando ela vai olhar, era aquela senhora de novo. Aí ela disse, espera aí, eu quero falar contigo. E ela vai abrir a porta correndo, a senhora já não estava mais lá. Aí ela olhou, ela assim, meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Que lugar é esse? Ela esperou o marido dela chegar. E ela disse que daquele dia em diante os dois não conseguiam mais dormir na casa. Os dois não tinham mais paz de espírito naquela casa. Era toda noite uma confusão, toda noite um problema. Toda noite tinha alguma coisa que acontecia de sobrenatural naquela casa. Então ela disse que sentou com ele e disse para ele que os dois tinham que se mudar daquele lugar. E eles acharam um apartamentinho, pequenininho, mas pelo menos aquele apartamento que eles se mudaram, desde o primeiro dia que foram morar lá, eles tiveram as noites que eles tanto sonhavam de paz. E nunca mais nada aconteceu. Então, resumindo, sempre que você for alugar uma casa, sempre que você for achar um canto, procura sempre investigar a história que existe lá. Porque pode ter alguma história macabra. E naquela casa, aquela senhora em questão, aquela pessoa, havia morrido lá dentro com uma criança. E a casa era mal assombrada. Por isso que os dois não tinham paz naquele lugar. Espero que vocês tenham gostado da história da Lorraine, essa minha seguidora que mora em Londres. E ela disse que tudo que ela contou é a mais pura verdade. Que ela nunca mais quer passar por coisas iguais. Beijo da Bruxa de Salem.